Olá, crianças. Professor Eliasal aqui para mais uma aula remota de ciências. Espero que vocês estejam bem, estejam tendo uma semana boa. E vamos lá para a nossa aula. E na aula de hoje, teremos como unidade temática a vida que a gente não vê. O objeto de conhecimento será os fungos e os protozoários. E a habilidade será a habilidade 06 da disciplina de ciências do quarto ano. Vamos lá. Os fungos e os protozoários. Os fungos, o que são? São seres vivos que podem ser formados de uma única célula, como as leveduras, ou por várias células, como os cogumelos. Percebam que aqui nós temos as leveduras e aqui temos os cogumelos. Mais adiante veremos que ela também servirá na alimentação das pessoas, no processo de alimentação. E os cogumelos são formados, como foi lido, por uma única célula e podem viver em diversos ambientes, mas principalmente será em ambientes férteis como em madeiras caídas e outros. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas porque eles não se locomovem, e alguns podem até lembrar partes de plantas. Porém, ao contrário das plantas, eles não produzem o próprio alimento. Isso acontece porque os fungos se alimentam de restos de seres vivos, como as folhas, madeira em decomposição e ou animais mortos. Por isso é comum encontrarmos esses tipos de fungos em árvores caídas ou locais onde tenham animais mortos. Alguns fungos ainda podem viver em raízes de plantas, ajudando-as a absorverem água e nutrientes do solo. Outros vivem no corpo de animais e plantas e podem causar doenças. Percebam os locais onde eles vivem e também as suas diferenças. Aqui nós temos, nas cascas das madeiras, muitas vezes a casca da madeira está entrando em decomposição e eles aproveitam aqueles nutrientes e começam a se desenvolver. Aqui vocês observam que a árvore, ou melhor, o galho está caído e da mesma forma, ao entrar em decomposição, eles vão se desenvolver. Aqui nas raízes das plantas, aqui no próprio solo. E vejam que aqui eles estão em diversos ambientes, mas que são um pouco parecidos. Ambientes onde possa haver outras vidas, digamos assim, que é de onde ele vai se alimentar. E aqui nós podemos observar também as diferentes espécies. Cada um cogumelo tem sua especificidade. O corpo dos cogumelos e bolores é composto de fios compridos e finos, microscópicos, chamados de hifas. As hifas crescem em meio ao solo, a restos de alimentos, em troncos caídos, entre outros locais que foi o que a gente tinha mencionado. Aqui percebam, temos essas raízes, vamos dizer assim, que são as hifas do cogumelo. Ele é composto praticamente por isso. Vai desde a raiz, desde o solo ou do ambiente onde eles estejam. E aqui são os bolores, que a gente conhece por mofo. Em pães, aqui nós temos uma fatia de pão e temos o mofo, vamos dizer assim, para melhor entender. Ele também vai possuir essas hifas, que serão essas raízes aqui, onde a gente pode observar, e ele vai ter esses filamentos aqui, vocês podem ver. Isso é muito fácil de encontrar em pão velho, alguns tipos de massas que possam vir a criar esse mofo, que também é uma espécie de fungo. Os fungos são importantes para o ser humano. Alguns fungos são utilizados na produção de alimento, como o champanhe e o shimeji. As leveduras são utilizadas como fermento na produção de pães, bebidas alcoólicas e etanol. Além disso, alguns fungos também são utilizados na indústria farmacêutica na produção de antibióticos. Vamos lá. Crianças, observam aqui que esses cogumelos aqui, são chamados de shimeji. Esse aqui,
são os cogumelos comestíveis, certo? Eles são produzidos para alimentação. Já os outros que vimos no conteúdo atrás, eles são venenosos. A maioria deles são venenosos. Vocês observam aqui, ó, a produção do cogumelo para a alimentação. E aqui nós temos esse outro tipo de fungo, que é utilizado na fabricação principalmente de pães e o champanhe, que é o fermento, conhecido por nós como fermento biológico. Vamos falar agora sobre os protozoários. O que são? São seres microscópicos unicelulares. Na maioria dos casos, não produzem o próprio alimento e alimentam-se de outros seres vivos ou de restos deles. Possuem diferentes estruturas de locomoção, como cílios, flagelos e projeções. Podem habitar em diferentes lugares, como no mar, em água doce, ou em intestino de animais como cupins e bois, ajudando-os na digestão dos alimentos. Aqui nós temos 3 deles. O paramécio, que ele se locomove através desses cílios. Temos o tripanossoma, que é um dos causadores da doença de Chagas. Percebam que ele tem essas caudas aqui para se locomoverem, que é conhecido como os flagelos. E nós temos a ameba. Ela se locomove projetando a sua célula no ambiente, onde ela esteja, ou melhor, no ser onde ela esteja. Relações benéficas e maléficas entre protozoários e outros seres vivos. Os protozoários alimentam-se principalmente de bactérias e fungos, ajudando no controle da quantidade desses micro-organismos no ambiente e liberando nutrientes no ambiente. Em estações de tratamento de esgoto, alguns tipos de protozoários são utilizados no processo de tratamento da água para retirar as bactérias e partículas sólidas da água. Alguns protozoários podem causar doenças em plantas e animais. No ser humano, um protozoário transmitido por um mosquito pode causar malária. A água e alimentos contaminados podem transmitir amebíase. É por isso que é preciso sempre lavar bem os alimentos antes de consumir, ferver ou filtrar a água, certo? Para que a gente possa não contrair essas doenças causadas por esses protozoários. E é isso, crianças. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado e compreendido o assunto. Fiquem com Deus e até a próxima!